Esses vales do vermelho, vocês podem perceber uma coisa. A reta azul, né, a linha azul, ela é a linha de pesquisas por Pablo Marçal em São Paulo na última hora. Ela mantém uma constância, tem alguns picos. Sabe por que são dados esses picos, senhor Rafael Rizzo? Horário eleitoral? Horário eleitoral com inserções do Nunes e da Tabata mandando pesquisar sobre o Nunes, tá? Veja que o primeiro pico que teve ali, né, vermelho e azul, é completamente coincidente, mas na prática os picos são coincidentes. Então você tem inserções que geram essa coincidência entre pesquisas entre Marçal e PCC, e isso começa a carimbar uma rejeição nele. É inevitável. E assim, por mais que o pessoal fale, não, ele vai compensar na internet, não é todo mundo que vai ficar pesquisando detalhe na internet. Se cola a imagem de que ele é um condenado, aí fica complicado, porque a ideia é a seguinte, ele foi um condenado mesmo, né? Eu queria mostrar também a correlação, põe nas últimas 4 horas. Posso mostrar isso aqui antes ou não? Ou será que tem que... O quê? As pesquisas correlacionadas do Marçal, é Marçal PCC, em segundo lugar aqui. Marçal PCC. E as pesquisas no PCC, Paulo Marçal e Marçal. Então, para que ninguém ache que não há correlação, quem pesquisa PCC, pesquisa Pablo Marçal. É isso. Então, então, isso foi o primeiro arsenal de ataques ao senhor Pablo Henrique Costa Marçal, advindos, nesse caso, do horário de rádio. Na televisão, nós fomos pegar as primeiras peças dos candidatos, são peças bosta. A peça do Nunes é bem ruim. O Nunes fica falando que ele é um Nunes Star. Tipo, que ele é uma mistura de Nunes com Tarcísio e ele é uma estrela, entendeu? Tipo, Nunes Star. Nossa, que merda. Nunes Star realmente é complicado, tá? Mas, assim, cada um, né, segue a vida com a estratégia que lhe cabe. E aí, coloque... Então, vocês conseguem perceber que nas últimas 4 horas a correlação das inserções de rádio com a pesquisa sobre PCC e Marçal estão dadas. E nas últimas 24 horas, põe no último dia. Ontem, vocês vão entender o pico, porque olha só que louco, tá? Tava zerado praticamente a pesquisa de PCC no Google. Não havia pesquisa sobre PCC no Google. E aí ela pintou agora o rádio, começou, tá? Então, esperem, tá? Isso eu posso colocar. Esperem um aumento do conhecimento do Pablo Marçal, e a última pesquisa Quest mostrava que ele tinha um espaço bem grande para atuar, e esperem um aumento bem grande da rejeição. A questão é o seguinte, tá? A campanha do senhor Ricardo Nunes vai apostar num aumento de rejeição do Marçal, para que, em pesquisa do segundo turno, mostre que ele seja incapaz de derrotar Guilherme Boulos. E assim as pessoas vão fazer um voto útil no Nunes pensando em como derrotar o Boulos. Essa é a estratégia que eles podem ter, e eu volto a colocar que essa é a única estratégia que eles podem ter. A estratégia do Marçal, entendendo a lógica dele é meio lógica de cavalo louco, ele falou, vamos ganhar o primeiro turno, vamos correr para garantir a vaga no segundo turno. Porque o que interessa para ele é o seguinte, se o Boulos ganhar dele ou não, não importa. O que importa é que ele vai ter o mesmo tempo de TV no segundo turno que o Boulos, e ele vai ficar completamente famoso, que no fim do dia é o que ele quer. O que esse sujeito quer é apenas ficar famoso para disputar a próxima eleição. Se ele ganhar São Paulo, beleza. Se ele não ganhar, beleza também, tá? E aí ele ainda pode disputar 26, ele fica famoso, ele vende curso, ele vai ficar mais rico, mais famoso e mais poderoso em todas as hipóteses, tá? Então, essa é a sacada. A sacada do Marçal é essa. Ele não se importa muito se aumentar a rejeição dele, você entendeu, Rizzo? O Pablo Marçal não liga se aumentar a rejeição dele. Se o Pablo Marçal for conhecido por 200 milhões de brasileiros e odiado por 100, significa que tem 100 milhões de brasileiros que aprovam ele. Desses 100, se 2 milhões comprarem alguma coisa dele, ou uma parte disso votar nele, ele tá feito, ele não precisa ligar. Tá? É foda. É foda, tá? A gente não... A gente tem que entender a mentalidade de cada um. Um cara como o Ricardo Nunes é um sobrevivente. Ele quer, porque quer, e ele está desesperado em ganhar a eleição. É apenas isso, tá? Então, são estratégias diferentes. Estão falando que caiu de novo, pessoal. Assim, chama um técnico, alguém ali... Eu sei, mas enquanto isso, chama um técnico pra ficar mexendo aqui, pra ver o que tá acontecendo com a internet, tá? Porque é fogo isso. Vamos lá. Mostrei essa correlação que existe. Agora eu pergunto pra vocês aqui, tá? Como fica a questão da televisão nesse cenário? A televisão, ela não é que ela vai mudar
o jogo como está, tá? A televisão, ela é alguns graus de magnitude mais potente do que o rádio. Basta ver o seguinte, quanto você pagaria para ter um spot de, sei lá, 10, 15 segundos numa rádio como a Jovem Pan, no horário nobre da Pan, e quanto você gastaria para ter um spot de 10, 15 segundos no Jornal Nacional da Rede Globo. Na Rede Globo, tranquilamente, isso dá mais de 1 milhão cada spot. Tá? Bem mais de 1 milhão. Tá? E você é visto por dezenas de milhões de brasileiros num horário nobre. Tá? Essa é a sacada de um spot na Rede Globo. Então ele custa mais porque muito mais gente vai ver. Tá? Fora que a questão imagética, né? No rádio você só ouve. Na TV você ouve e vê. E na TV, portanto, o processo de cognição da mensagem que está passando, ele é mais completo. Porque você usa, no mínimo, 2 sentidos. Que é o da visão e da audição. Tá? Então, entendam. O que nós vamos assistir aqui, e eu tô falando para vocês porque há algo de interessante do ponto de vista do estudo da técnica da comunicação, que é o duelo entre televisão, rádio versus a internet. Até que ponto um cara como o Pablo Marçal pode fazer uso só dos cortes dele, da máquina de cortes, que ficou um pouco prejudicada por conta de decisão judicial, para enfrentar o poderio do rádio e da televisão. Isso é importante, sabe? Bolsonaro TV, o que aconteceu com o Bolsonaro TV? Caiu? Caiu, o que tá dando aí? Olha o perfil Bolsonaro TV, caiu, meus amigos. Tem um doutor aí, né? Tem que ver aí o que tá acontecendo, doutor. Não caiu, não. Mas fica caindo o tempo todo. O que tá caindo? Tá, tô tomando meu cafezinho aqui. Tem uma coisa que o pessoal tá tentando entender, assim. Renan, onde essa aventura, onde essas eleições podem nos levar, tá? Eu olho, tá? Não só as estratégias que estão sendo adotadas pelos candidatos, mas também a fórmula de comunicação deles, e eu percebo que são muitos Brasis encavalados um no outro, tá? Existe um Brasil que ainda, e eu tô falando de São Paulo, tá? Que ainda não usa a rede social pra política e não tá ligando pra isso. Essa pessoa vai ser impactada pela TV. E já existe um Brasil totalmente interconectado, que talvez não ligue pro que vai sair na TV. Eles vão se chocar. E essas eleições a gente vai ter um choque. Pô, mas em 18 já teve esse choque? Teve. Em 22 já teve esse choque. Menos. Porque em 2022 ambos os lados eram equivalentes em redes e equivalentes em televisão, tá? Então você tinha o Lula e o Bolsonaro, ambos com grande tempo de TV e ambos com muita força na rede. No caso aqui da Prefeitura de São Paulo, você tem um cara que tem toda a rede e os outros não tem quase nada. E você tem um cara que é o Marçal. E você tem um cara que é o Nunes que tem quase toda a TV e os outros quase não tem nada. Então é muito louco. Que é como se fosse assim, ó. Gente, vamos fazer uma brincadeira. Eu vou correr com carro turbo e você com carro aspirado. Vamos ver quem ganha. Entendeu? Então são 2 modelos completamente diferentes. 2 modos de ação completamente diferentes. E aí eles são colocados na pista para disputar. Eu vou perguntar pra você, digite 1 se você acha que a rede ganha, rede sozinha ganha. E digite 2 se você acha que TV e rádio sozinhos ganham, tá? Não é fácil, digitem aí, porque é uma dúvida que eu mesmo tenho, porque a gente vai encontrar as limitações e os poderios de cada um, tá? Senhor Rafael de Almeida Riso, vamos voltar pro Google Trends? Vamos. Tira o PCC e só fica em Pablo Marçal. Tá? Vamos botar aí o Pablo Marçal, últimos, 12 meses. São Paulo? São Paulo. Vamos botar aí, últimos 12 meses. Você vai ver algo muito interessante. Vocês percebem, amigos, que o Pablo Marçal, ele tinha um nível de pesquisa lá no ano passado bem baixo. Ele foi subindo de maneira linear, tá? Linear. A partir de dezembro do ano passado, que é quando inaugurado essa indústria de cortes dele de maneira bem ostensiva, tá? E é quando o Pablo Marçal começa a usar aquela estratégia de soltar vídeos constrangedores dele nas redes sociais. Vocês vão lembrar disso, né? Os vídeos dele com cena, o vídeo dele num carrinho de mão, o vídeo dele falando do helicóptero, começa na virada do ano passado. Então o investimento de imagem do Pablo Marçal começa ali onde está marcado 31 de dezembro de 2023.
E ele vai se mantendo linear até a gente chegar em maio. Então você vendo que ele vai linear até com uma tendência de queda. Ele tá vivendo das polêmicas, já é muita coisa. Ali, o que é esse pico? Senhor Rafael Almeida Rizzo. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. O Pablo Marçal explode no Rio Grande do Sul. Ele aparece na TV, ele arruma briga com a Globo e tal, se tornando uma espécie de herói lá na questão gaúcha. Há um pico. Aí. Há uma queda natural em que ele volta, vamos dizer assim, maior do que ele estava. Ele volta pelo menos uns 30% maior do que ele estava girando, tá? E aí ele declara que a sua candidatura lá para junho, em junho, ele declara que é candidato, vai se mantendo e aí ele começa a esquentar a campanha. E esse primeiro pico que ele tem aqui, vai entre final de julho para começo de agosto, que é quando começam os primeiros debates. E aí ele dá o salto. E aí ele vai e o salto aumenta com o lance da censura que ele dá. Então ele está atingindo agora, né, uma não linearidade. Uma não linearidade. Isso se chama não linear. Se quiser, o Rizzo vai botar lá, não sei se é o Canvas lá, porque a gente pode... Eu vou explicar a minha teoria novamente pra vocês, se vocês assistirem outra live. Só que agora a gente começa a juntar os elementos. Uma vez eu fiz isso, eu fiz isso como hipótese, agora eu vou fazer como certeza, tá? Abre lá o gráfico e tal. Porque o Pablo Marçal, como eu disse pra vocês, ele está investindo muito em redes. Não existe assunto eleições no Brasil, tá? As pessoas não estão discutindo eleições em nenhum município. As pessoas estão discutindo Pablo Marçal. Eu recebo reports dos nossos candidatos em outros lugares do Brasil e eles falam, cara, o comentário aqui é sobre Pablo Marçal. As pessoas assim, então agora, quem é o candidato? Tá, opa, o Rafael Rizzo conseguiu colocar o gráfico? Legal. Consegue colocar ele meio que pequeno dentro do plano cartesiano? Assim? Vamos criar um plano cartesiano. Vocês têm que entender o seguinte, que isso é um negócio de 1 ano, certo? Certo. Você quer menos? Não, pode esmagar ele mais um pouco. Deixa ele menor. Um pouquinho menor. Isso. Agora faz o plano cartesiano. Vamos lá, galera. Isso aqui é a aulinha aqui, ó. Isso. Isso. Plano cartesiano. Vamos lá. Então, veja. Falta 45 dias para eleição, ou seja, o final do gráfico vai ter a data da eleição. Tá? Que dia mesmo? Qual dia que é? Faz uma linha azul, uma linha vertical azul, que seja a data da eleição. Tá? Aí, ó. Aí é a data da eleição, entendeu? Só subir um risco para cima, senhor Rizzo. Aí é a data da eleição, tá? Então vocês perceberam que quando eu falei do gráfico de atenção não linear de uma eleição, que ele segue essa curva, e você tá entendendo que a curva, tá? Ela segue isso. Vamos fazer a curva normal de uma eleição. Tá? Pega a cor vermelha, tá? Como é que ela seria, tá, Rizzo? Você vai seguindo com muito próximo de 0 até, eu vou te falar, até o final do... Ele vai ficar próximo de 0 até o final do pontilhado, até o pontilhado do Marçal. Vai lá, vai ficando próximo a 0, vamos lá. Vai, isso. Ó, ele já começou. Agora ele vai começar, não tanto, mas vai começar a apontar. Isso, ele vai barrigando. Aí ele vai começar a fazer a curva, mas vai indo. Agora vai, agora foi com tudo. Isso, vai, continua pra frente, não é só pra cima, é pra cima e pra frente. Isso, até lá em cima, né? Esse linha vermelha é a gráfico de atenção normal, tá? Ou seja, essa é a tendência normal de atenção que as pessoas vão ter na eleição. Baixa e ela sobe lá pro final. Por que o do Marçal tá antes, pessoal? Porque o Marçal antecipou a atenção das pessoas. A dúvida... Aí pega a cor que o Marçal tá e você vai fazer um pontilhado ali do Marçal. A dúvida é a seguinte: ele pode chegar numa espécie de um platô, tá? Porque ele chegou no máximo de potencial de pesquisa dele. Ou ele pode... E aí ele vai... Assim, ele não tem mais arsenal de atenção daqui até o fim das eleições. Ou ele pode manter essa tendência de subida, tá? E aí virar meio que barrigar num platô ali e ir com um platô até o fim. Não, platô.
que é o que eu acho que vai acontecer. O Pablo Marçal vai chegar num pico determinado, e aí esse pico ele vira um platô e ele vai, tá? A diferença dele é que ele está antecipando os efeitos de atenção para antes da eleição. Só que o poder dos inimigos, aí você vai... Sabe aquela área vermelha que existe entre a data da eleição e o... Aqui no final, a parte de baixo, o canto inferior direito. Você vai meio que rabiscar ele, você vai pintar. Tá? Esse período é o período que os inimigos vão gerar mais dano ao Pablo Marçal. Deixa eu pegar um marca-texto aqui e fazer diferente. Tá? E aí, a pergunta que pode ter é a seguinte: isso é a atenção normal, tá? Ou seja, o que os inimigos vão fazer e tal. O que pode acontecer? A gente vai fazer a reta amarela. Se o Marçal, presta atenção, ele é o azul, ele é o tema da eleição, o inimigo que usar o tempo de TV, tá? Ah, você vai fazer a seguinte coisa, ô Riso. Oi. Você vai pegar e vai fazer uma segunda linha azul paralela àquela outra linha azul que você fez, tá? Vertical. Aqui onde começa a campanha, que é onde começa o pontilhado do Marçal ali. Aqui? Ali, não, aí, mapa direito, aí, aqui. Daqui você faz uma linha reta, que é o começo da campanha com TV. Tá? O que é isso aqui, ó? Isso aí é TV e rádio. Tá? Se os inimigos conseguirem falar do Pablo Marçal e usar a atenção que eles têm, aí a gente vai fazer a estratégia dos inimigos. Vamos fazer a reta amarela. O que os inimigos vão fazer? Tá? Você vai seguir com a amarela. Você vai seguir mais ou menos igual a vermelha, ali embaixo, né? Começar lá de longe na vermelha. Deixa eu pegar uma mais fininha aqui. É fininha. Vai, Rizão. Tá ali, tudo igual, blá, 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 blá. Tá ali embaixo, ela vai acompanhar muito a vermelha. Só que o que vai acontecer? Quando... Vai indo. Quando chegar na reta azul, a linha azul, que começou a TV, ela vai subir muito. E ela vai também chegar num platô exponencializada. E aí você vai pintar ela com marca-texto agora. Tá? Esse marca-texto passa por cima da vermelha também. A gente vai fazer uma mistura aí. O que nós temos aí, meus amigos? Que é o que eu acho. Se um Pablo Marçal, ele tá antecipando o tema da campanha para ele, ou seja, ele é o tema da campanha. E se, de acordo com o gráfico que eu tô desenhando, os adversários vão falar de Pablo Marçal, logo, eles vão antecipar também os efeitos de atenção da campanha, falando do tema que é a campanha, usando como armas o quê? O rádio e a televisão. Eles não conseguiam fazer antes porque eles não dispunham de e-mails, porque só o Pablo Marçal tinha internet. Agora eles dispõem de e-mails, que é o TV e rádio. E aí, eles vão conseguir gerar um dano que nós estamos vendo pelo Google Trends, e aí vai pro Google Trends. Tá? Que é, basicamente, põe o PCC e Pablo Marçal. De novo. Que é basicamente, volta, agora põe nos últimos 7 dias, que é literalmente esse efeito aqui, ó. O PCC está sendo tão pesquisado como o Pablo Marçal a partir de hoje, porque hoje começou a campanha de rádio e TV, então você fez a antecipação dos efeitos dele, tá? E aqui eu concluo o primeiro raciocínio meu da live, tá? Como vai ficar esse duelo, tá? O que eu quis demonstrar para vocês, que é a antecipação de atenção, é justamente isso acontecendo hoje. Eu estou pegando o Google Trends e estou jogando na minha teoria da antecipação exponencial pelas eleições e do processo de antecipação desse processo da atenção. Acham que faz sentido? Digite 1, vocês acham que faz sentido o que eu falei. Digite 2, você acha que não faz sentido. E digite 3, você não entendeu o gráfico. Às vezes a pessoa não entendeu o gráfico, tá? Mas acho muito interessante. Doutor Souto, o que o senhor achou? Faz sentido para você? É a teoria da antecipação da atenção via redes sociais de Santos e Santos. Foi um paper que eu fiz para Nature. Que chique, hein? Muito chique. Agora vamos falar de confusão. Confusão, dedo no ânus e tal.
Baixaria, Renan. Carluxo voltou a brigar com esse cara. O que aconteceu? Põe na tela aí, tá? Hoje, um perfil chamado Bolsonaro TV, que é o perfil que o Carluxo usa pra ficar falando do papai dele, falando dele próprio, sem usar o próprio rosto, e também atacando os adversários, depois do Carluxo ter cedido na quarta-feira à noite, hoje é sexta, né? Hoje é sexta. Depois do Carluxo ceder na quarta-feira à noite, hoje, sexta-feira, ele volta a bater no Pablo Marçal. E a porrada veio na seguinte maneira. O Marçal, tão digital, não fez nenhuma menção à potencial suspensão do X no Brasil. Esse é o grande defensor da liberdade de expressão, ou ele se manifesta somente quando a censura é contra ele? Posso ser bem claro pra vocês? Ele só se manifesta quando a censura é contra ele. O Carluxo não precisa fazer pergunta, porque o Carluxo só joga desse joguinho de puta. O Carluxo joga um joguinho de mocinha. Ah, não vai falar do Xandão? Senhor Pablo, não vi você falar do Xandão. Será que é... Ô, Carluxo, tu não é macho não, porra? Tu não é conservador? Como diz o senhor Rodrigo Constantino, onde foram parar os machos? Não vai fazer nada? Qual é? Vai deixar o cara levar tudo assim? Eu fico vendo, não consigo aceitar. Você vai deixar levar teu público todo assim? Já basta o show de fraquezas que vocês deram. E aqui eu vou começar aqui um novo corte, tá? Em que pé tá a direita? Em que pé tá a direita? O senhor Carlos Bolsonaro, com o senhor Jair, quando cedeu, eles inauguraram, tá, algo muito novo, que é o entendimento de que a direita, se tomar hate nas redes sociais, vende até a mãe. Os caras colocaram o Tarcísio, que é o principal soldado deles, na linha de frente e deram um tiro nas costas dele, como eles fizeram lá sobre a questão do voto nulo. O que esses caras fizeram com o Tarcísio, eu nunca fiz com meus inimigos. Tá? E o cara é aliado, é um deles. Não se trai os caras. E eles fizeram isso. Nicolas fez, Carluxo fez, Flávio fez. Fizeram isso com o maior soldado deles, o governador de São Paulo. Coisa de canalha, tá? Coisa de canalha. Eles passaram um péssimo sinal. Porque os sinais que eles passaram foi que eles são fracos e 2, que eles são traiçoeiros. 2 características que não são nem de líder nem de homem. Homem que é homem, tá? Homem que tem hombridade, que tem honra, não trai o parceiro, não trai seu aliado e nem se deixa derrotar por frivolidades, tá?